Um milionário arrogante zomba de uma garçonete num restaurante de luxo, desafiando-a a vender rosas em árabe por 100 mil. Ao seu lado, um sheik observa em silêncio. O que aquele homem prepotente não sabia é que estava prestes a receber a lição mais humilhante de sua vida diante de todos. O restaurante Le Palais brilhava como uma joia no coração da cidade. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas de linho importado, enquanto o tintilar discreto de taças de vinho ecoava entre conversas sussurradas. Ali, apenas os mais afortunados podiam reservar uma mesa. Era o tipo de lugar onde cada garfada custava mais do que muitas famílias gastavam em mantimentos durante semanas inteiras. Naquela noite, o salão estava particularmente movimentado. Empresários fechavam negócios milionários entre risos e champanhe. Mulheres exibiam joias que poderiam alimentar bairros inteiros. E no centro dessa ostentação toda, sentado à mesa principal, estava Ricardo Montebello. Ricardo não era apenas rico. Ele fazia questão de que todos soubessem disso. Seu terno italiano provavelmente custava mais que um carro popular. O relógio suíço em seu pulso valia uma casa. Mas o que realmente definia Ricardo era seu sorriso. Aquele sorriso arrogante de quem sempre conseguiu tudo na vida e acreditava que o dinheiro comprava não apenas coisas, mas pessoas, dignidade e respeito. Ao seu lado, em contraste gritante, estava Sheikh Abdullah. Vestido com suas vestes tradicionais impecavelmente brancas, o homem irradiava uma elegância silenciosa. Seus olhos escuros observavam tudo com atenção, mas ele falava pouco. Havia algo nele que inspirava respeito imediato, uma autoridade natural que não precisava de palavras ou gestos exagerados. Os dois estavam ali para discutir um potencial negócio. Ricardo estava ansioso para fechar um contrato de importação que lhe renderia milhões. Ele gesticulava animadamente, falando alto, rindo de suas próprias piadas, completamente alheio ao desconforto discreto que causava nos outros clientes. Foi então que ela apareceu. Ela se aproximou da mesa com passos suaves, abaixando-se levemente para servir as bebidas. Suas mãos tremiam imperceptivelmente. Não era nervosismo comum, era exaustão. Era o peso de quem carregava um fardo invisível e esmagador. "Seus drinks, senhores", disse ela em voz baixa, colocando as taças sobre a mesa com cuidado extremo. Ricardo mal olhou para ela. Para ele, pessoas como Marina eram invisíveis, apenas parte da decoração, como os lustres ou as cadeiras. Ele continuou falando, gesticulando amplamente, quase derrubando a bebida que ela acabara de servir. Marina deu um passo atrás, mas permaneceu próxima, aguardando caso precisassem de algo mais. Era seu trabalho. Estar ali, invisível mas presente, pronta para atender qualquer capricho. Então aconteceu. Uma vendedora de flores entrou no restaurante. Era uma senhora de idade avançada, curvada pelo peso dos anos e do trabalho duro. Ela carregava uma cesta de vime repleta de rosas vermelhas e brancas. Seu rosto enrugado contava histórias de uma vida inteira de luta e sacrifício. O gerente do Le Palais imediatamente se dirigiu até ela, gesticulando para que saísse. Vendedores ambulantes não eram bem-vindos ali, mas a mulher era persistente. Ela se movia lentamente entre as mesas, oferecendo suas flores com um sorriso desdentado e esperançoso. Quando ela se aproximou da mesa de Ricardo, seus olhos brilharam. Ali estava um homem claramente rico. Talvez ele comprasse várias rosas. Talvez ela conseguisse voltar para casa com algum dinheiro. "Rosas frescas, senhor. Apenas algumas moedas", começou ela, estendendo as flores. Ricardo olhou para ela como se fosse algo repugnante. Seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo. Ele acenou com a mão, espantando-a como se fosse um inseto indesejado. "Saia daqui! Você está atrapalhando!" disse ele, alto o suficiente para que várias mesas ao redor ouvissem. A mulher recuou, envergonhada. Marina, que observava tudo a poucos passos, sentiu seu coração apertar. Ela conhecia aquela sensação. A humilhação de ser tratada como se não fosse nada, como se sua mera existência fosse um incômodo. Foi então que Ricardo teve sua ideia brilhante. Ele olhou para Marina pela primeira vez de verdade, mas não a viu como pessoa.
Ele a viu como oportunidade de entretenimento, uma chance de impressionar seu cliente árabe e demonstrar seu poder. "Ei, você!" chamou ele, estalando os dedos na direção dela como quem chama um cachorro. Marina se aproximou, mantendo o rosto neutro apesar da afronta. "Sim, senhor." Ricardo se recostou na cadeira, aquele sorriso arrogante se espalhando por seu rosto. Ele olhou para Sheikh Abdullah, depois de volta para Marina. "Sabe falar árabe?" perguntou ele, com um tom de zombaria mal disfarçado. Marina piscou, surpresa com a pergunta. Sim, senhor. Um pouco." A resposta pareceu divertir Ricardo imensamente. Ele deu uma gargalhada alta batendo na mesa. "Perfeito. Então aqui está o desafio." Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com maldade disfarçada de diversão. "Vê aquela mulher ali com as rosas? Vou dar a você 100.000 se conseguir me vender essas rosas. Mas tem um detalhe." Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. "Você precisa fazer isso completamente em árabe. Nenhuma palavra em português. Consegue fazer isso, garçonete?" O restaurante inteiro pareceu ficar em silêncio. Conversas cessaram. Cabeças se viraram. Todos queriam ver o que aconteceria a seguir. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. 100.000. Aquela quantia mudaria sua vida completamente. Resolveria problemas que a mantinham acordada todas as noites, chorando em silêncio. Mas ela sabia o que aquilo realmente era. Não era uma oportunidade. Era uma armadilha, uma humilhação pública disfarçada de desafio. Ricardo continuou, sua voz alta e cheia de escárnio. "Ah, esqueci de mencionar. Se você não conseguir... Bem, acho que vou ter que falar com seu gerente sobre como uma simples garçonete não está à altura dos padrões do Le Palais. O que acha?" A ameaça estava clara. Aceitar significava arriscar ser ridicularizada publicamente. Recusar significava perder o emprego. Marina precisava daquele trabalho desesperadamente. Cada centavo do seu salário tinha destino certo, compromissos inadiáveis, responsabilidades que esmagavam seus ombros. Ela olhou para Sheikh Abdullah, buscando algum sinal, alguma indicação. O homem permanecia imóvel, observando tudo com aqueles olhos escuros e inescrutáveis. Impossível decifrar o que pensava. Marina respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas ela as fechou em punhos discretos, tentando encontrar força onde já não havia mais. "Eu aceito", disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo explodiu em uma gargalhada triunfante, batendo palmas. "Excelente! Isto vai ser divertido!" Ele se virou para os outros clientes anunciando alto. "Senhoras e senhores, preparem-se para um espetáculo." Marina caminhou lentamente até onde a vendedora de flores estava, agora acuada perto da entrada, sendo pressionada pelo gerente a sair. A mulher idosa olhou para ela com confusão. Marina pegou a cesta de rosas das mãos trêmulas da senhora. Flores vermelhas e brancas, algumas já murchando, outras ainda vibrantes. Cada uma representava horas de trabalho daquela mulher. Assim como cada noite no Le Palais representava horas de sacrifício para Marina. Ela voltou para a mesa de Ricardo, segurando a cesta. O restaurante estava em silêncio absoluto, todos os olhos sobre ela, esperando, julgando, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, alguns até com um brilho de satisfação, felizes por não serem eles ali no centro daquela crueldade. Marina olhou para as rosas, depois para Ricardo com seu sorriso maldoso, depois para Sheikh Abdullah, cujo rosto permanecia uma máscara impenetrável. E então, algo aconteceu. Marina fechou os olhos por um breve momento, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não mais apenas cansaço e medo. Havia determinação. Havia dignidade. Havia uma força que vinha de um lugar profundo, alimentada por todas as injustiças que já havia enfrentado, por todas as vezes que fora tratada como inferior, por todas as noites em que chorara sozinha. Ela começou a falar. As palavras fluíram em árabe, suaves e melódicas. Não era uma simples tentativa amadora. Era fluente. Era perfeito. Cada palavra pronunciada com clareza, cada frase estruturada com elegância.
Mas não era isso que chocou a todos. Era o que ela estava dizendo. Marina não estava simplesmente vendendo as rosas. Ela estava contando uma história. Uma história sobre flores que crescem em terra árida, que sobrevivem contra todas as probabilidades, que florescem apesar da tempestade. Sobre beleza que persiste mesmo quando ninguém está olhando. Sobre força silenciosa e resiliência invisível. Sua voz, ainda que baixa, carregava uma emoção que transcendia o idioma. Mesmo aqueles que não entendiam árabe podiam sentir o peso de cada palavra. A sinceridade, a dor, a esperança. Sheikh Abdullah, pela primeira vez naquela noite, se moveu. Ele se inclinou para a frente. Seus olhos fixos em Marina, uma expressão de surpresa crescente tomando conta de seu rosto normalmente impassível. Ricardo, por sua vez, havia perdido completamente o sorriso. Ele olhava de Marina para o Sheikh, tentando entender o que estava acontecendo, percebendo que algo havia saído completamente de seu controle. Marina continuou falando, suas palavras pintando imagens de superação, de dignidade preservada mesmo na adversidade, de valor que não se mede em dinheiro. Ela falava sobre as mãos calejadas da vendedora de flores, sobre histórias escritas em rugas, sobre riquezas invisíveis aos olhos arrogantes. E então, ela parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sheikh Abdullah ficou de pé lentamente. Todos os olhos se voltaram para ele. O homem caminhou até Marina, seus passos medidos e deliberados. E quando ele falou, sua voz ecoou pelo restaurante inteiro. Em todos os meus anos, começou ele, também em árabe perfeito. Depois, alternando para português para que todos entendessem. Nunca ouvi alguém falar minha língua materna com tamanha alma e profundidade. Ele se virou para Ricardo, que havia empalidecido. Esta jovem não apenas fala árabe, ela o compreende. Ela entende sua essência, sua poesia, seu coração. O sheik voltou sua atenção para Marina. Onde você aprendeu? Marina abaixou o olhar, lágrimas ameaçando transbordar. Meu pai. Sua voz falhou, mas ela continuou. Ele me ensinou. Antes de... Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Sheikh Abdullah assentiu lentamente, compreensão e respeito profundos em seus olhos. Ricardo permanecia sentado, completamente desconcertado. Sua brincadeira cruel havia se transformado em algo que ele não conseguia controlar. Ele balbuciou algo sobre a aposta, tentando recuperar seu poder, mas sua voz saiu fraca, insegura. Bem, foi apenas uma brincadeira. Uma brincadeira? A voz do sheik cortou o ar como uma lâmina. Você transformou a dignidade de uma pessoa em entretenimento. Você ofereceu dinheiro como isca para a humilhação pública. O homem se virou para Marina, tirando algo do bolso interno de suas vestes. Era um cartão. Você mencionou seu pai, e pelo pouco que disse, percebo que há uma história de dor aí. Ele estendeu o cartão para ela. Amanhã, se quiser, venha até este endereço. Talvez eu possa ajudar. Não por pena, mas por reconhecimento de algo raro. Verdadeira dignidade. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Sheikh Abdullah então fez algo que ninguém esperava. Ele pegou toda a cesta de rosas das mãos de Marina, caminhou até a vendedora idosa que ainda estava perto da entrada e colocou em suas mãos um envelope. A mulher abriu, seus olhos se arregalando ao ver a quantidade de dinheiro ali dentro. Por todas as flores, disse ele gentilmente, e por sua perseverança. Então, segurando a cesta, ele caminhou de volta para a mesa, pegou seu casaco e, antes de sair, olhou para Ricardo uma última vez. Nosso negócio está cancelado. Não faço parcerias com homens que não sabem reconhecer valor verdadeiro. E saiu, deixando para trás um restaurante em silêncio atordoado e um Ricardo Montebello completamente destruído, sua reputação despedaçada diante dos mesmos olhos que ele tanto queria impressionar. Marina permaneceu ali, segurando o cartão, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Mas não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Ela se levantou antes do amanhecer, como sempre fazia. Mas desta vez não era para ir trabalhar no Le Palais. Depois do que aconteceu na noite anterior, ela sabia que provavelmente não tinha mais emprego.
O gerente havia lançado olhares furiosos em sua direção quando Sheikh Abdullah saíra. Clientes importantes não gostavam de ser constrangidos. Havia chorado tanto depois de voltar para casa. Não de tristeza, mas de algo que nem conseguia nomear. Uma mistura de alívio, dor antiga ressurgindo e uma pontinha de esperança que ela tinha medo de alimentar. O endereço no cartão a levou até um dos bairros mais nobres da cidade. Edifícios imponentes se erguiam como gigantes de vidro e concreto. Marina se sentiu ainda menor caminhando por aquelas ruas, onde até o ar parecia mais limpo. Pessoas bem vestidas passavam apressadas, falando em celulares caros, carregando pastas de couro legítimo. O prédio do Sheikh Abdullah era diferente dos outros. Não tentava impressionar com altura ou modernidade exagerada. Era elegante de forma discreta, com detalhes em mármore e portas de madeira nobre entalhada. 2 seguranças de terno impecável vigiavam a entrada. Marina hesitou. Talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Talvez ela não devesse estar ali. Mas antes que pudesse recuar, um dos seguranças se aproximou. "Senhora Marina?" perguntou ele, surpreendentemente gentil. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. "O Sheikh Abdullah está esperando. Por favor, siga-me." O interior do prédio era ainda mais impressionante. Tapetes persas cobriam pisos de mármore polido. Obras de arte que Marina só havia visto em livros decoravam as paredes. Tudo respirava história, cultura e uma riqueza discreta, mas inegável. E no centro de tudo, sentado atrás de uma mesa antiga e majestosa, estava Sheikh Abdullah. Ele se levantou assim que a viu, um gesto de respeito que Marina não esperava. Gesticulou para uma cadeira confortável em frente à mesa. "Por favor, sente-se. Obrigado por vir." Marina sentou na beirada da cadeira, as mãos nervosas sobre o colo. Não sabia o que dizer, o que fazer. Aquele mundo era tão distante do seu quanto a lua da terra. Sheikh Abdullah serviu chá de uma elegante chaleira prateada. O aroma de especiarias preencheu o ar. Ele colocou uma xícara delicada na frente dela antes de se sentar novamente, e foi como se uma represa se rompesse dentro de Marina. As palavras começaram a fluir, carregadas de anos de dor guardada. Ela contou sobre Omar al-Rashid, um homem que fora importante em seu país natal antes de tudo desmoronar. Um diplomata respeitado, professor universitário, um homem que dedicara sua vida a construir pontes entre culturas. Sheikh Abdullah ouvia em silêncio absoluto, seu rosto demonstrando atenção profunda a cada palavra. "Meu pai me ensinou árabe desde bebê. Não apenas o idioma, mas a poesia, a filosofia, a alma daquela língua milenar. Ele dizia que palavras eram pontes e que eu seria uma construtora de pontes como ele." Marina pegou a xícara de chá com mãos trêmulas, apenas para ter algo para segurar. Então a guerra começou. Tudo mudou da noite para o dia. Meu pai perdeu sua posição. Fomos forçados a fugir. Viemos para o Brasil, mas não como diplomatas. Viemos como refugiados. Sem dinheiro, sem status, sem nada além das roupas que vestíamos. As lágrimas começaram a escorrer livremente agora. Marina não tentou detê-las. Sheikh Abdullah fechou os olhos brevemente, claramente comovido. "Minha mãe adoeceu. O sistema de saúde aqui é complicado para refugiados. As filas eram intermináveis. Os medicamentos caros demais. Ela foi definhando enquanto tentávamos navegar uma burocracia que não nos enxergava como humanos, mas como números e problemas." A voz de Marina estava quase inaudível agora. Ela morreu esperando um tratamento que nunca chegou. E meu pai, ele não suportou. Tinha perdido seu país, sua carreira, sua esposa. Algumas semanas depois, seu coração simplesmente parou. Os médicos disseram que foi ataque cardíaco. Mas eu sei a verdade. Foi um coração partido. Um coração que não via mais razão para continuar batendo. O silêncio que se seguiu era denso de emoção. Sheikh Abdullah se levantou e caminhou até a janela, de costas para Marina. Mas ela podia ver seus ombros tensos de emoção contida. "Quantos anos você tinha?" perguntou ele, a voz áspera. "Jovem demais para estar sozinha no mundo", respondeu Marina simplesmente. "Mas velha demais para o sistema de adoção se importar. Tornei-me invisível. Mais uma estatística.
Mais uma migrante lutando para sobreviver em um país que não era meu lar. Mas era tudo o que me restava. Sheikh Abdullah se virou e Marina viu lágrimas brilhando em seus olhos. Omar al-Rashid. Ele repetiu o nome devagar, como quem saboreia algo precioso. Eu conheci seu pai. O mundo de Marina parou. O quê? Marina não conseguia respirar. Todas aquelas vezes que se sentira completamente sozinha no mundo e havia alguém que conhecera seu pai, que se lembrava dele não como um refugiado invisível, mas como o homem brilhante que ele fora. Por que ele não procurou ajuda? Por que não entrou em contato com pessoas que o conheciam? Ela perguntou, a dor crua em sua voz. O orgulho, talvez, respondeu Sheikh Abdullah gentilmente. Ou vergonha. Muitos homens que foram grandes acham impossível pedir ajuda quando caem. Preferem a invisibilidade à humilhação de serem vistos em sua miséria. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Sheikh Abdullah empurrou o envelope pela mesa. Isto é uma dívida que eu e muitos outros devemos a Omar al-Rashid. Ele dedicou sua vida a construir pontes culturais. Ajudou inúmeras pessoas em suas posições diplomáticas. Salvou vidas através de seus esforços de paz. E quando ele precisou, nós falhamos com ele. Marina olhou para o envelope, mas não o tocou. Não quero caridade, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Não é caridade, respondeu Sheikh Abdullah. É um emprego. Preciso de alguém fluente em árabe e português, alguém que entenda as nuances culturais de ambos os mundos. Alguém que possa ser uma ponte, como seu pai sonhou que você fosse. Trabalhe comigo, não como garçonete, mas como o que você sempre deveria ter sido. Uma representante cultural, uma tradutora, uma embaixadora entre povos. Ele deslizou outro documento pela mesa. Marina olhou para os documentos através das lágrimas que embaçavam sua visão. Era demais. Tudo demais. Toda a dor, toda a luta, toda a invisibilidade. E agora isso. Por quê? Ela sussurrou. Por que fazer tudo isso por mim? Sheikh Abdullah sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque seu pai fez a diferença no mundo. Porque você carrega o legado dele. E porque ontem à noite, quando aquele homem tolo tentou humilhá-la, você mostrou exatamente o que Omar al-Rashid tentou ensinar ao mundo, que dignidade não vem de dinheiro ou posição, mas de caráter. Você honrou seu pai. E agora, eu honro a memória dele honrando você. Marina finalmente estendeu a mão trêmula e pegou o envelope. Dentro havia não apenas um contrato, mas esperança, um futuro, uma chance de ser vista novamente. Meu pai dizia que algumas pontes demoram anos para serem construídas, disse ela, a voz embargada. Mas uma vez construídas, conectam mundos para sempre. Seu pai era um homem sábio, respondeu Sheikh Abdullah. E você é a ponte que ele construiu. Nunca esqueça isso. Enquanto Marina saía daquele escritório algumas horas depois, segurando um futuro completamente novo em suas mãos, ela olhou para o céu e sussurrou em árabe palavras que seu pai lhe ensinara quando criança. Palavras sobre flores que florescem após a tempestade, sobre amanheceres depois das noites mais escuras, sobre como a dignidade, uma vez enraizada profundamente, nunca pode ser verdadeiramente destruída. Lá embaixo, em algum lugar da cidade, Ricardo Montebello acordava para descobrir que o vídeo de sua humilhação pública havia viralizado. Clientes cancelando contratos, sócios exigindo sua saída, sua empresa começando a ruir. O universo tem formas curiosas de equilibrar as contas. E enquanto ele colhia as consequências de sua crueldade, Marina plantava sementes de um futuro construído sobre o legado de amor e sabedoria que seu pai deixara. Algumas histórias terminam, outras apenas começam. A transformação na vida de Marina aconteceu com uma velocidade que ela mal conseguia processar. Dias depois de aceitar a proposta de Sheikh Abdullah, ela se viu trabalhando em um escritório luminoso, com vista para a cidade, rodeada por livros e documentos que finalmente faziam sentido para suas habilidades e educação. Suas funções eram variadas e desafiadoras. Ela traduzia contratos comerciais, mediava reuniões entre parceiros de diferentes culturas e ajudava a navegar as complexidades de negócios internacionais. Cada dia usava o conhecimento que seu pai lhe transmitira. Cada frase em árabe,
Era uma homenagem à memória dele. O salário era mais do que justo. Pela primeira vez desde que perdera seus pais, Marina conseguia não apenas pagar suas contas, mas respirar. Conseguia comprar comida sem calcular cada centavo. Conseguia dormir sem o aperto constante da ansiedade financeira esmagando seu peito. Mas a mudança mais significativa não era material, era emocional. Sheikh Abdullah não era apenas um empregador. Ele se tornara um mentor, quase uma figura paterna. Conversavam longamente sobre cultura, política, história. Ele compartilhava histórias de suas próprias lutas, de como construíra seu império partindo de muito pouco. E sempre mencionava Omar al-Rashid com reverência e respeito. Seu pai plantou sementes que ele nunca viu florescer, disse o sheik certa tarde, enquanto tomava um chá após uma reunião particularmente intensa. Mas elas floresceram. Em você. Em cada pessoa que ele ajudou. Em cada ideia que ele compartilhou. Marina sorriu, sentindo pela primeira vez em anos uma conexão genuína com o legado de seu pai. Não era mais apenas dor e perda. Era propósito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma história muito diferente se desenrolava. Ricardo Montebello estava em queda livre. O vídeo daquela noite no Le Palais se espalhara como fogo em mato seco pelas redes sociais. Alguém havia gravado tudo. Sua arrogância, sua tentativa de humilhação, a resposta digna de Marina e principalmente o momento em que Sheikh Abdullah o confrontara e cancelara seus negócios. Os comentários eram brutais. Milhares de pessoas expressando repulsa por seu comportamento. Empresas se distanciando publicamente dele. Parceiros comerciais rompendo contratos. Sua reputação, que ele construíra cuidadosamente durante anos, desmoronou em questão de dias. Mas o pior não era o dano público. Era o privado. Ricardo se viu sentado no escritório de advocacia Silveira em Associados, ouvindo palavras que soavam irreais. «Senhor Montebello, preciso ser direto», disse o advogado, um homem grisalho com olhar cansado. Seus sócios acionaram a cláusula de conduta inadequada. Estão votando por sua remoção da presidência da empresa. Você ainda manterá suas ações, mas não terá mais controle operacional. Ricardo sentiu o mundo girar. Aquela empresa era tudo. Ele a construíra. Ela era sua identidade. Eles não podem fazer isso, protestou, mas sua voz saiu fraca, desesperada. Podem e estão fazendo, respondeu o advogado sem emoção. O vídeo causou dano reputacional mensurável. Clientes importantes cancelaram contratos citando especificamente seu comportamento. Do ponto de vista legal, eles têm base sólida. Ricardo saiu daquele escritório cambaleando. Entrou em seu carro importado, um dos poucos símbolos de status que ainda lhe restavam, e simplesmente ficou ali, mãos no volante, olhando para o nada. Como tudo desmoronara tão rápido. Ele pensou naquela garçonete. Marina. No momento em que zombara dela, nunca imaginara que aquela decisão impulsiva, aquela necessidade tola de se exibir, custaria tudo. Mas não era arrependimento que sentia. Ainda não. Era raiva. Raiva dela, do sheik, de todos que o abandonaram. Como ousavam? Ele era Ricardo Montebello. Ele sempre fora intocável. Os dias se transformaram em semanas. Ricardo assistiu sua vida cuidadosamente construída desmoronar peça por peça. Amigos pararam de atender chamadas. Convites para eventos exclusivos cessaram. Portas que sempre estiveram abertas de repente se fecharam. Ele começou a beber mais, a dormir menos, a vagar por seu apartamento caríssimo que agora parecia uma prisão luxuosa e vazia. Foi durante uma dessas noites insones que algo aconteceu. Ricardo estava zapeando canais de televisão quando deparou com um programa de entrevistas. E lá, sentada elegantemente no sofá do estúdio, estava ela, Marina. Mas não era a garçonete submissa e cansada que ele lembrava. Esta Marina irradiava confiança. Usava roupas profissionais elegantes. Seus olhos, que ele lembrava como apagados, agora brilhavam com vida e propósito. Ela estava sendo entrevistada sobre seu trabalho com Sheikh Abdullah, sobre programas de integração cultural que estavam desenvolvendo, sobre ajudar refugiados a encontrarem empregos dignos. Meu pai sempre dizia que cada pessoa carrega um universo dentro de si, dizia Marina na tela.
sua voz clara e emocionada. Mas vivemos em um mundo que frequentemente se recusa a ver esses universos, que reduz pessoas a estereótipos, a posições, a utilidade. Nosso trabalho é sobre ver a humanidade completa em cada indivíduo. O entrevistador então mencionou o incidente no restaurante. Ricardo ficou tenso. Aquele momento foi doloroso, admitiu Marina. Mas também foi libertador, porque me forçou a lembrar quem eu realmente sou. Não uma vítima, não alguém invisível, mas a filha de Omar al-Rashid, uma construtora de pontes. E pontes são construídas não para dividir, mas para unir. E quanto ao homem que tentou humilhá-la? Perguntou o entrevistador. Há algum sentimento em relação a ele? Marina ficou em silêncio por um momento, pensativa. Compaixão, disse ela finalmente, surpreendendo até o entrevistador. Porque alguém que sente necessidade de diminuir outros para se sentir grande é, no fundo, profundamente pequeno e infeliz. Não guardo raiva. Guardo esperança de que ele aprenda, de que cresça, de que um dia compreenda que grandeza verdadeira vem de elevar outros, não de pisá-los. Ricardo desligou a televisão com mãos trêmulas. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Compaixão, esperança. Ela sentia isso por ele? Depois de tudo que fizera? Pela primeira vez, algo rachou dentro dele. Não era o orgulho ferido ou a raiva impotente. Era algo mais profundo, mais honesto. Era vergonha. Vergonha genuína de quem finalmente se vê através dos olhos de outro e não gosta do que enxerga. Nos dias que se seguiram, Ricardo fez algo que nunca imaginara fazer. Começou a realmente observar o mundo ao seu redor, sem as lentes da arrogância, sem o filtro do privilégio. Viu o segurança de seu prédio, um homem que cumprimentava educadamente todos os dias, e pela primeira vez se perguntou sobre sua vida. Tinha família, sonhos, dificuldades? Viu a mulher que limpava seu escritório e percebeu que nunca soubera seu nome em anos de serviço. Viu os garçons, os entregadores, os motoristas, todas as pessoas que ele sempre tratara como parte invisível da paisagem, e compreendeu, com uma clareza dolorosa, que havia sido monstruoso. Não um monstro óbvio, violento ou cruel no sentido tradicional, mas um monstro da indiferença, da desumanização casual, do tipo de crueldade que se esconde atrás de sorrisos sociais e propinas generosas, mas que nunca vê humanidade real nas pessoas que serve. Uma noite, Ricardo se viu andando pelas ruas, não dirigindo em seu carro de luxo, mas caminhando, realmente vendo a cidade, as pessoas nas calçadas, as histórias escritas em rostos cansados, a beleza e a luta coexistindo em cada esquina. Acabou, quase sem perceber, em frente a uma instituição beneficente. Centro de Apoio Esperança, dizia a placa desbotada. Era um lugar simples, que oferecia refeições e abrigo temporário para pessoas em situação de rua. Ricardo ficou ali parado, observando através da janela pessoas sendo servidas com dignidade e cuidado. E pela primeira vez em sua vida, sentiu vontade não de dar dinheiro e se afastar sentindo-se superior, mas de realmente ajudar, de fazer parte de algo maior que si mesmo. Hesitante, ele entrou. Uma mulher de idade avançada, com cabelos brancos e olhos gentis, o recebeu. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela. Ricardo abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Como explicar que estava ali porque sua vida inteira desmoronara e ele estava tentando encontrar algo, qualquer coisa, que fizesse sentido? "Eu queria ser voluntário", disse finalmente, as palavras soando estranhas em sua própria voz. A mulher estudou seu rosto por um longo momento. Depois sorriu. "Sempre precisamos de mãos dispostas. Mas preciso perguntar, por que você quer estar aqui?" Ricardo poderia ter mentido. Poderia ter dado uma resposta bonita e vazia. Mas algo naqueles olhos gentis demandava honestidade. "Porque preciso aprender a ser humano novamente", disse ele, voz rouca de emoção contida. "Porque passei uma vida inteira sendo terrível e preciso mudar." A mulher assentiu lentamente. "Bem-vindo ao Centro Esperança, então. Meu nome é Dona Teresa. E mudança, meu jovem, é sempre possível, mas nunca fácil.
Dona Teresa o colocou para trabalhar imediatamente. Não eram tarefas glamurosas. Lavar pratos, limpar mesas, servir comida, varrer o chão. As mesmas tarefas que ele sempre vira como inferiores. As mesmas que ele acreditara estarem abaixo dele. Mas ali, com as mãos na água quente da pia, ouvindo histórias de pessoas que haviam perdido tudo, mas ainda encontravam razões para sorrir, algo começou a mudar dentro de Ricardo. Uma noite, enquanto servia jantar, ele reconheceu um dos homens na fila. Era o motorista de um de seus antigos parceiros de negócios. Um homem que Ricardo vira dezenas de vezes, mas nunca realmente notara. Seus olhos se encontraram. O motorista o reconheceu também. Ricardo esperava raiva, zombaria. Afinal, o vídeo de sua humilhação era público. Mas o homem apenas assentiu. Um pequeno gesto de reconhecimento sem julgamento. Sopa está boa hoje, disse ele simplesmente, aceitando o prato que Ricardo lhe oferecia. Era um momento pequeno, insignificante para qualquer observador externo, mas para Ricardo foi transformador. Aquele homem, que ele nunca dignara com atenção real, agora o via, de verdade, e não com desprezo, mas com uma neutralidade que de alguma forma era mais poderosa que qualquer discurso. Semanas se passaram. Ricardo continuava voltando ao Centro Esperança. Não porque estava procurando redenção pública ou tentando melhorar sua imagem. As câmeras não estavam ali. As redes sociais não sabiam. Era só ele, o trabalho e as pessoas. Dona Teresa se tornou uma presença importante em sua vida. Ela não o poupava. Quando ele reclamava, ela o lembrava porque estava ali. Quando ele se autopiedava, ela gentilmente, mas firmemente o redirecionava. Você perdeu dinheiro e status, disse ela certa vez, enquanto descascavam batatas lado a lado. Mas isso nunca foi seu de verdade. Eram adereços, máscaras. Agora você tem a chance de descobrir quem realmente é por baixo de tudo isso. E se não houver nada? Ricardo perguntou, surpreendendo-se com sua própria vulnerabilidade. Dona Teresa parou, olhando-o diretamente. Sempre há algo, em cada pessoa, mas às vezes precisa ser cultivado, regado, alimentado, como uma semente em solo pedregoso. Dá trabalho, machuca, mas eventualmente algo cresce. Ricardo pensou nessas palavras todas as noites. Em seu apartamento vazio, sem os amigos falsos e as festas vazias, ele finalmente tinha silêncio suficiente para se ouvir. E o que ouvia não era bonito. Era doloroso. Era a voz de todas as pessoas que magoara. Todos os momentos em que escolhera ego sobre empatia. Todos os anos desperdiçados construindo impérios de areia. Mas entre a dor, havia algo novo crescendo. Algo que ele não tinha nome. Talvez fosse propósito. Talvez fosse humildade. Talvez fosse apenas o começo da compreensão de que ser humano significava muito mais do que ele jamais imaginara. E em algum lugar da cidade, Marina também pensava. Pensava no homem que tentara humilhá-la. Pensava em perdão. Pensava em como a dor pode ensinar ou destruir, dependendo de como a carregamos. Ela não sabia que Ricardo estava mudando. Não sabia sobre suas noites no Centro Esperança ou suas batalhas internas. Mas sentia, de alguma forma, que histórias nunca terminam onde pensamos. Que pessoas são infinitamente mais complexas que momentos isolados. Que redenção, embora difícil, nunca é impossível. Os caminhos deles haviam se cruzado de forma violenta e dolorosa. Mas o universo tem formas misteriosas de tecer histórias, e esta estava longe de terminar. O destino tem formas curiosas de reunir pessoas que jamais imaginariam se cruzar novamente. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde comum, que se tornaria extraordinária. Marina estava participando de um evento beneficente, organizado por Sheikh Abdullah. Era um projeto especial. Uma iniciativa para conectar refugiados qualificados com oportunidades de emprego dignas. O local escolhido não era um salão luxuoso, mas propositalmente um espaço comunitário simples, para mostrar que dignidade não precisa de ostentação. Ela circulava pelo ambiente conversando com participantes, traduzindo quando necessário, ajudando a construir pontes, exatamente como seu pai sempre sonhara que ela fizesse. Do outro lado do salão,
ajudando a organizar cadeiras e preparar o espaço, estava Ricardo. Dona Teresa havia pedido que alguns voluntários do Centro Esperança ajudassem no evento. Ricardo não fazia ideia de que aquele evento estava conectado a Sheikh Abdullah. Se soubesse, talvez não tivesse vindo, ainda carregando o peso da vergonha daquele encontro devastador. Mas ali estava ele, de calça jeans simples e camiseta, tão diferente dos ternos italianos que costumava usar. Seu rosto estava mais magro, marcado por noites de insônia e reflexão profunda. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma suavidade que não existia antes. Foi Marina quem o viu primeiro. Ela estava no meio de uma conversa quando seu olhar varreu o salão e parou. Congelou completamente. Seu coração disparou. Uma mistura confusa de medo, raiva e algo que ela não conseguia identificar. Ricardo Montebello. O homem que tentara destruir sua dignidade por diversão. O homem cujo vídeo ela ainda via às vezes nas redes sociais, com milhares de comentários raivosos. Mas este Ricardo parecia diferente. Não era apenas as roupas simples ou o corpo mais magro. Era algo na forma como ele se movia, sem arrogância, sem aquela aura de superioridade que costumava carregar como armadura. Marina sentiu suas mãos tremerem. Parte dela queria sair, evitar aquele confronto inevitável. Mas outra parte, a parte que carregava o ensinamento de seu pai sobre coragem e dignidade, a manteve ali. Sheikh Abdullah, que estava próximo, seguiu o olhar de Marina e viu Ricardo. Seus olhos se estreitaram. Ele se aproximou dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Você está bem? Quer que eu peça para ele sair?" Perguntou baixinho, pronto para protegê-la. Marina respirou fundo. Pensou em tudo que aprendera, sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como seu pai sempre acreditara na capacidade humana de transformação. "Não", disse ela, surpreendendo até a si mesma. "Está tudo bem. Deixe-o ficar." Sheikh Abdullah estudou seu rosto, depois assentiu com respeito. "Você é mais forte do que imagina", disse ele. Seu pai estaria muito orgulhoso. O evento começou. Palestras foram dadas. Histórias foram compartilhadas. Refugiados contaram suas jornadas com coragem comovente. E em cada história havia ecos da própria história de Marina. Perdas inimagináveis. Coragem inacreditável. Resiliência que desafiava toda a lógica. Ricardo ouvia tudo de um canto, ajudando com tarefas simples, mas absorvendo cada palavra como quem está sedento no deserto. Cada história era um espelho mostrando privilégios que ele tomara como garantidos. Cada rosto era um lembrete de humanidade que ele ignorara. Foi durante um intervalo que o inevitável aconteceu. Ricardo estava organizando cadeiras quando acidentalmente esbarrou em alguém. Virou-se para se desculpar e congelou. Marina. Eles ficaram ali, a poucos passos um do outro, o tempo parecendo parar. O barulho do salão desapareceu. Tudo desapareceu exceto aquele momento carregado de história e dor. Ricardo abriu a boca, fechou. Tentou novamente, mas as palavras não vinham. O que se diz à pessoa que você tentou humilhar publicamente? Que você usou como entretenimento? Que você tratou como menos que humana? Foi Marina quem falou primeiro, sua voz surpreendentemente calma. "Olá, Ricardo." O fato de ela saber seu nome, de ela usar seu primeiro nome sem formalidade ou desprezo, de alguma forma foi mais impactante que qualquer grito poderia ser. Ricardo começou, sua voz rouca. "Marina, As palavras morreram em sua garganta. Como você condensa meses de transformação, de noites chorando de vergonha, de compreensão dolorosa de quão terrível você foi, em algumas palavras. "Eu vi você na televisão", disse ele finalmente, porque era mais fácil que a apologia que ele sabia que devia, mas não sabia como formular. "Você está incrível. O trabalho que está fazendo é importante?" Marina completou, um leve toque de ironia em sua voz. "Sim, é importante tratar pessoas como pessoas, não como oportunidades de entretenimento." A farpada acertou Ricardo em cheio. Ele mereceu. Sabia que mereceu. "Eu sei que não há nada que eu possa dizer", começou ele, as palavras saindo em torrente agora.
Nada que justifique ou explique ou torne menos horrível o que fiz. Eu estava errado. Tão profundamente errado. E sei que você não me deve perdão, que não precisa ouvir isso. Mas preciso dizer porque se eu não disser, vou carregar esse peso pelo resto da vida. Marina cruzou os braços, seu rosto ilegível. Mas ela não saiu. Ela ficou. E isso, por si só, era mais graça do que Ricardo achava que merecia. Aquela noite, continuou ele, voz tremendo, foi a pior coisa que já fiz. E a vergonha disso me destruiu. Perdi tudo. Minha empresa, meus amigos, minha reputação. E você sabe o que é engraçado? Ele deu uma risada sem humor. Foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Marina arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando essa declaração. Porque me forçou a ver, explicou Ricardo. Realmente ver. O monstro que eu era. A forma como tratava pessoas. A arrogância. A crueldade casual. Passei minha vida inteira acreditando que dinheiro me tornava superior, que posição me dava o direito de olhar para baixo. E você, sua voz falhou, você me mostrou o quão pequeno e patético isso era. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele não tentou escondê-las. Estou aqui como voluntário. Trabalho no Centro Esperança. Não porque estou tentando limpar minha imagem ou porque quero que as pessoas me vejam como bom. Estou ali porque preciso aprender a ser humano. Preciso fazer algo que importe. Preciso... Ele parou, tentando encontrar as palavras certas. Preciso tentar consertar nem que seja uma fração minúscula do dano que causei no mundo. Marina permaneceu em silêncio por um longo momento. Seus olhos estudavam Ricardo, procurando por sinais de falsidade, de manipulação, das máscaras que pessoas como ele costumavam usar. Mas tudo o que ela viu foi dor genuína, arrependimento real, e algo que ela reconheceu porque já sentira em si mesma, o desespero de alguém tentando reconstruir sua humanidade dos escombros. Meu pai, disse ela finalmente, sua voz suave, costumava dizer que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que repetem seus erros infinitamente e aquelas que deixam que seus erros os transformem. A diferença não está em não errar. Está em escolher o que fazer depois. Ricardo olhou para ela, mal ousando respirar, esperando as palavras seguintes. Não vou mentir e dizer que perdoo você completamente. Marina continuou, honestidade crua em sua voz. Aquela noite me machucou. Tocou em feridas antigas. Fez eu me sentir invisível novamente, reduzida a nada. E isso leva tempo para curar. Ela deu um passo mais perto, seus olhos fixos nos dele. Mas também não vou deixar que você defina quem sou. Não vou carregar raiva que só vai me envenenar. E se você está genuinamente tentando mudar, se está fazendo o trabalho real e doloroso de transformação, então quem sou eu para ficar no caminho disso? Ricardo sentiu joelhos fraquearem. Não era perdão completo, mas era mais do que ele merecia. Era uma porta não completamente fechada. Era possibilidade. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por me ver como possivelmente capaz de mudança. É mais do que mereço. Talvez, concordou Marina, mas meu pai também me ensinou que todos carregamos universos dentro de nós. Alguns universos são escuros e quebrados, mas até nos mais escuros, estrelas podem nascer. A questão é se você vai fazer o trabalho necessário para acender essas estrelas. Antes que Ricardo pudesse responder, uma criança pequena veio correndo, tropeçando perto deles. Instintivamente, Ricardo se abaixou, pegando-a antes que caísse. A menina, filha de um dos refugiados presentes, sorriu para ele sem medo, sem julgamento. Apenas uma criança vendo outro ser humano. Marina observou a interação, a gentileza natural com que Ricardo segurou a criança, a forma como ele a colocou de volta nos pés com cuidado. Era um momento pequeno, mas revelador. Trabalhe com crianças, disse Marina de repente. No Centro Esperança, crianças veem o mundo de forma diferente. Elas não se importam com seu passado ou sua conta bancária. Elas veem apenas se você é gentil, se você é verdadeiro. Elas serão os professores mais honestos que você já terá. Ricardo olhou para a criança que já corria de volta para seus pais, depois de volta para Marina. Eu farei isso, prometeu ele. E Marina,
Vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dessa segunda chance que você está me dando. Não pela sua aprovação, mas porque é o certo a fazer. Marina assentiu lentamente. Não ofereceu abraço ou aperto de mão. Ainda era cedo demais. A ferida ainda estava fresca. Mas havia um entendimento entre eles agora. Um reconhecimento de humanidade compartilhada, complexa e imperfeita. Transformação é possível, disse ela, ecoando as palavras que seu pai costumava dizer. Mas nunca é fácil e nunca termina. É um trabalho de toda a vida. Eu sei, respondeu Ricardo, e estou pronto para fazer esse trabalho. Marina se virou para sair, mas parou, olhando para trás uma última vez. Ricardo, chamou ela. Sim, aquela vendedora de rosas, a senhora que você espantou, Dona Aparecida. Ela vende flores todas as noites na Praça Central. Se você realmente quer fazer algo significativo, comece por ela. Peça desculpas. Compre suas flores. Veja sua humanidade. E com isso, Marina se foi, deixando Ricardo sozinho com suas palavras ecoando em sua mente. Naquela noite, Ricardo foi até a Praça Central. Levou algum tempo para encontrá-la, mas lá estava Dona Aparecida, sua cesta de flores um pouco mais vazia, seu rosto cansado, mas ainda esperançoso. Ela não o reconheceu. Por que reconheceria? Para ela, ele fora apenas mais um homem cruel em uma vida cheia de pequenas crueldades. Ricardo comprou todas as flores que ela tinha. Quando ela perguntou se era para alguma ocasião especial, ele simplesmente disse: para todas as vezes que não vi seu valor, para todas as vezes que tratei pessoas como você como invisíveis, para lembrar que nunca é tarde demais para começar a fazer melhor. Dona Aparecida não entendeu completamente, mas viu lágrimas genuínas nos olhos dele. E anos vendendo flores ensinaram-lhe a ler pessoas. Ela colocou uma mão enrugada sobre a dele. Todos carregamos pesos, meu filho, disse ela com sabedoria simples. O truque é transformar esses pesos em forças, dores em lições, quedas em recomeços. Ricardo segurou aquelas flores, rosas vermelhas e brancas, assim como aquelas que haviam iniciado tudo, e chorou ali mesmo na praça. Não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de alguém finalmente acordando. Finalmente vendo. Finalmente começando a longa, dolorosa, mas necessária jornada de se tornar humano de verdade. E em algum lugar da cidade, Marina também chorava. Não de dor, mas de algo mais complexo. Compaixão misturada com cautela. Esperança temperada com realismo. O reconhecimento de que perdão é um processo, não um evento. Que redenção é possível, mas nunca garantida. Que pessoas podem mudar, mas a mudança exige mais que palavras. E talvez, apenas talvez, em algum futuro distante, as feridas daquela noite terrível no Le Palais pudessem cicatrizar completamente. Mas por enquanto, tanto Marina quanto Ricardo estavam fazendo o trabalho. Ela, construindo pontes como seu pai ensinara. Ele, reconstruindo sua humanidade tijolo por doloroso tijolo. E às vezes, isso é tudo o que podemos fazer. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha melhor de cada vez. Até que, eventualmente, nos tornamos versões de nós mesmos que nossos ancestrais orgulhariam, que nossas crianças poderiam admirar, que nós mesmos poderíamos reconhecer no espelho sem vergonha. A jornada estava longe de terminar, mas pelo menos, finalmente, havia começado. 1 ano. 365 dias podem parecer pouco no grande esquema da vida, mas podem conter transformações que décadas não conseguiriam produzir. E foi exatamente o que aconteceu. O Centro Esperança havia se tornado mais que um abrigo temporário. Graças a uma parceria inesperada entre Sheikh Abdullah e um grupo crescente de voluntários comprometidos, o lugar florescera. Agora oferecia não apenas refeições e abrigo, mas cursos profissionalizantes, aulas de idiomas e programas de reintegração social. E no coração dessa transformação estavam 3 pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado de formas que ninguém poderia prever. Marina estava na sala principal, organizando documentos para um novo programa de mentoria cultural. Seu rosto irradiava uma paz que ela nunca imaginara possível. O peso que carregara por tantos anos, invisibilidade, perda, dor, havia se transformado em propósito.
Ela não era mais a garçonete invisível lutando para sobreviver. Era Marina Al-Rashid, filha de Omar, construtora de pontes, exatamente como seu pai sonhara. Do lado de fora, no jardim comunitário que haviam criado nos fundos do centro, Ricardo trabalhava com um grupo de crianças. Seus joelhos estavam sujos de terra enquanto ensinava os pequenos a plantar sementes. Suas mãos, que um dia seguraram apenas canetas de contratos milionários e taças de champanhe, agora conheciam o toque honesto da terra. Uma garotinha de olhos grandes puxou sua camisa. Tio Ricardo, quando as flores vão nascer? Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Com paciência e cuidado, pequena Sofia. Sementes precisam de tempo, assim como pessoas. A menina acenou, satisfeita com a resposta, e voltou a cavar seu pequeno buraco com concentração adorável. Dona Teresa observava de longe, seus olhos brilhando com orgulho maternal. O homem que chegara ao centro um ano atrás, quebrado e perdido, havia encontrado algo precioso. Propósito que não vinha de dinheiro ou status, mas de servir. Ricardo ainda tinha sua fortuna pessoal, reduzida, mas existente. Mas agora ela fluía para causas reais. Bolsas de estudo para refugiados, financiamento de pequenos negócios, ajuda médica para quem não podia pagar. Ele aprendera que dinheiro não era inerentemente mau. Era o que você fazia com ele que definia seu caráter. Naquela tarde, algo especial estava programado. Uma cerimônia que uniria todos os fios dessa história complexa. O Centro Esperança estava preparando uma inauguração oficial de sua nova ala educacional, batizada de Centro Cultural Omar Al-Rashid. Quando Sheikh Abdullah sugerira o nome, Marina chorara por horas. Seu pai, que morrera acreditando ter falhado, agora teria seu nome eternizado em um lugar que representava exatamente tudo pelo qual ele lutara: educação, dignidade e pontes entre culturas. Enquanto o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, pessoas começaram a chegar. Refugiados que haviam encontrado nova vida através dos programas. Famílias que haviam sido ajudadas. Voluntários que haviam encontrado propósito. Jornalistas interessados em documentar a história impressionante daquele lugar. Marina vestia um traje que mesclava sua herança síria com sua vida brasileira. Uma blusa bordada com padrões árabes sobre uma saia simples, mas elegante. Ao redor do pescoço, usava o colar que fora de sua mãe, a única joia de família que conseguira preservar através de todas as perdas. Ricardo chegou discretamente, vestido de forma simples, mas digna. Ele aprendera que não precisava de ternos de grife para ter valor. Segurava um buquê de rosas, vermelhas e brancas, sempre vermelhas e brancas, um lembrete constante daquela noite que mudara tudo. Seus olhos encontraram os de Marina através da multidão. Ela assentiu, um pequeno gesto de reconhecimento. Não eram amigos, não no sentido tradicional, mas havia respeito mútuo, entendimento. O reconhecimento de duas pessoas que haviam crescido através de dor compartilhada. Sheikh Abdullah subiu ao pequeno palco improvisado. Sua presença comandava a atenção silenciosa mesmo sem esforço. Há muito tempo, começou ele, sua voz clara e emocionada. Conheci um homem chamado Omar Al-Rashid. Ele me ensinou que educação não é apenas sobre informação, é sobre transformação. Sobre ver humanidade onde outros veem estatísticas, sobre construir pontes onde outros constroem muros. Ele fez uma pausa, olhos brilhando. Omar não está mais conosco, mas seu legado vive. Em sua filha extraordinária, Marina, que encarna cada valor que ele defendia. Neste centro, que serve exatamente o tipo de pessoas que ele amava servir. E em cada vida transformada aqui. Marina subiu ao palco, lágrimas escorrendo livremente. Ela segurava um retrato emoldurado de seu pai, a única foto que conseguira salvar. Nela, Omar sorria, seus olhos cheios de esperança e bondade. Meu pai costumava me acordar todas as manhãs com uma frase em árabe. Marina começou, sua voz tremendo mais forte. Ele dizia: "Filha, flores crescem até no deserto. Onde há vontade e amor, há caminho." Passei muito tempo sem entender realmente o que isso significava. Ela olhou para a multidão,
seus olhos encontrando rostos de pessoas cujas histórias agora conhecia intimamente. Hoje entendo. Cada pessoa aqui é uma flor que se recusou a morrer, mesmo em solo pedregoso. Cada história é um testemunho de que dignidade não pode ser tirada, apenas esquecida temporariamente, e que com cuidado, água e luz solar, até as sementes mais enterradas podem brotar. Aplausos ecoaram. Mas Marina ergueu a mão gentilmente. Ainda não terminara. Este centro leva o nome de meu pai, mas não é sobre ele. É sobre cada um de vocês. Sobre segundas chances. Sobre comunidade. Sobre lembrar que somos todos humanos lutando, sonhando e merecendo dignidade. Ela desceu do palco e, em um gesto que ninguém esperava, caminhou diretamente até Ricardo. A multidão ficou em silêncio. Alguns conheciam a história entre eles. Muitos haviam visto o vídeo viral. Todos seguraram a respiração. Marina estendeu a mão. Obrigada, disse ela simplesmente, por me ensinar que até das piores experiências pode nascer crescimento, que pessoas podem mudar, que perdão, embora difícil, é libertador para quem perdoa, não apenas para quem é perdoado. Ricardo pegou sua mão com reverência, lágrimas escapando por seu rosto. Não, disse ele, voz rouca. Obrigado a você, por ver humanidade em mim quando eu não via em mim mesmo, por não me definir pelo meu pior momento, por me dar espaço para crescer. Então ele se virou para a multidão e fez algo que levara meses planejando, mas ainda o aterrorizava. A maioria de vocês me conhece do pior jeito possível, começou Ricardo, sua voz amplificada agora. Um vídeo viral de um homem horrível tentando humilhar uma mulher extraordinária por diversão. Esse homem era eu. E não há desculpa ou justificativa para aquilo. Você podia ouvir uma agulha cair, todos os olhos fixos nele. Mas quero que vocês saibam que aquela noite, embora terrível, me salvou. Me forçou a ver o monstro que eu tinha me tornado. A crueldade casual. A desumanização sistemática. E desde então, tenho trabalhado todos os dias para ser diferente. Ele respirou fundo. Não compartilho isso buscando perdão público ou redenção nas redes sociais. Compartilho porque se minha história pode ajudar uma pessoa a pausar antes de ser cruel, uma pessoa a reconhecer sua própria humanidade nos outros, então talvez todo esse sofrimento tenha significado. Ricardo então fez algo completamente inesperado. Ajoelhou-se, ali mesmo, na frente de todos. Peço desculpas, disse ele, voz quebrando. A Marina, a todos que testemunharam, a cada pessoa que já tratei como inferior, peço desculpas e prometo passar o resto da minha vida tentando consertar o dano que causei no mundo. Marina se abaixou, colocando uma mão em seu ombro. Levante-se, disse ela gentilmente. Ajoelhar-se não é necessário. Fazer o trabalho é. E você tem feito isso. Consistentemente, silenciosamente, genuinamente. Ela o ajudou a se levantar. Perdoar não significa esquecer, disse Marina para todos ouvirem. Significa escolher não deixar que dor passada envene futuros possíveis. Ricardo e eu provavelmente nunca seremos amigos próximos, mas podemos ser algo talvez mais importante. Duas pessoas que aprenderam e cresceram através de nossos erros compartilhados. Foi então que Dona Aparecida, a vendedora de rosas, caminhou até frente. Ela havia sido convidada especialmente, embora ainda não soubesse exatamente por quê. Sheikh Abdullah se aproximou dela com um envelope. Dona Aparecida, disse ele com reverência profunda. Você não me conhece, mas eu a vi ser tratada terrivelmente há 1 ano. E desde então, não consigo parar de pensar em quantas pessoas como você trabalham incansavelmente e ainda assim lutam diariamente. Ele entregou o envelope. Dentro está um contrato. Queremos que você forneça flores para todos os eventos do Centro Cultural Omar Al-Rashid. Um pagamento justo, mensal, garantido. Nunca mais você precisará andar pelas ruas esperando que alguém veja seu valor. Nós vemos. Todos aqui vemos. A mulher idosa abriu o envelope com mãos trêmulas. Quando leu o valor, seus joelhos bambearam. Ricardo rapidamente trouxe uma cadeira. Ela sentou, chorando copiosamente. Por quê? Ela sussurrou. Por que eu? Marina se ajoelhou ao lado dela.
Porque você representa todos que trabalham duro e ainda assim são invisíveis. Porque suas mãos calejadas contam histórias de resiliência. Porque você merece não apenas caridade, mas dignidade de trabalho valorizado. Foi um momento de pura emoção coletiva. Não havia olhos secos na multidão. Enquanto o evento continuava, algo mágico aconteceu. Pessoas começaram a compartilhar histórias. Refugiados contaram sobre começar de novo. Voluntários sobre encontrar propósito. Famílias sobre reconstruir esperança. E no centro disso tudo, 3 pessoas improváveis, Marina, Ricardo e Sheikh Abdullah, representavam a complexa beleza da redenção humana. Quando a noite caiu completamente e lanternas foram acesas no jardim, Marina se viu sozinha por um momento, olhando para as plantas que Ricardo e as crianças haviam plantado. Pequenos brotos verdes começavam a emergir da terra escura. Ela pensou em seu pai, em sua mãe, em tudo que perderam e tudo que ela ganhou através dessa perda impossível. Espero que estejam orgulhosos, sussurrou ela para o céu estrelado. Eu me tornei a ponte que vocês sonharam. E embora o caminho tenha sido doloroso, valeu a pena cada lágrima. Ricardo se aproximou silenciosamente, respeitando seu momento, mas querendo compartilhar algo. Marina, disse ele suavemente, há algo que preciso te dar. Ele estendeu um envelope. Dentro estava um cheque. Não pelos 100.000 que prometera cinicamente naquela noite terrível, mas por muito mais. Quantia suficiente para estabelecer um fundo educacional permanente em nome de Omar al-Rashid. Não é desculpa, explicou Ricardo rapidamente. Desculpas não se compram, mas é reconhecimento. De que enquanto eu desperdicei privilégio em arrogância, seu pai usou cada oportunidade para elevar outros. Este dinheiro fará mais nas suas mãos do que jamais fez nas minhas. Marina olhou para o cheque, depois para Ricardo, e pela primeira vez, ela sorriu para ele. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, disse ela. Não pelo dinheiro, mas por entender que redenção é sobre ações, não palavras. Aprendi com a melhor, respondeu Ricardo. Com alguém que, mesmo quando pisada, escolheu se levantar com dignidade. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para o jardim onde sementes se transformavam em vida. Sabe, disse Marina pensativamente, meu pai costumava dizer que as melhores histórias não são sobre heróis perfeitos, mas sobre humanos imperfeitos fazendo o seu melhor. Acho que nós somos exatamente esse tipo de história. Uma história sobre queda e reconstrução, concordou Ricardo. Sobre dor e crescimento, adicionou Marina. Sobre erros e redenção. Sobre flores crescendo em desertos. Eles olharam um para o outro, um entendimento profundo passando entre eles. Não era amor romântico ou amizade profunda. Era algo mais raro, respeito forjado através de fogo, perdão conquistado através de trabalho árduo, e a compreensão compartilhada de que todos carregamos capacidade para tanto crueldade quanto compaixão. A escolha que fazemos define quem nos tornamos. Enquanto a celebração continuava, Sheikh Abdullah observava tudo com satisfação profunda. Omar al-Rashid não estava mais vivo para ver, mas seu legado respirava em cada canto daquele lugar, em cada vida transformada, em cada ponte construída. E talvez fosse exatamente isso que imortalidade verdadeira significa. Não viver para sempre, mas criar ondas que continuam se expandindo muito depois que você se foi. Dona Aparecida, segurando seu contrato precioso, distribuía rosas gratuitamente para todos presentes. Cada pessoa recebendo uma flor, cada flor carregando a história silenciosa de resiliência. As crianças corriam pelo jardim, rindo, completamente alheias às histórias complexas dos adultos ao redor, mas inconscientemente fazendo parte da cura coletiva simplesmente através de sua alegria inocente. E Marina, no centro de tudo, finalmente entendia o que seu pai tentara ensinar durante toda a sua vida, que somos todos flores lutando para crescer em desertos hostis, que dignidade é um ato de resistência, que pontes, uma vez construídas com amor e intenção, podem suportar pesos inimagináveis, e que perdão, verdadeiro, profundo, libertador, não é fraqueza, mas a forma mais corajosa de força.
A noite terminou com todos reunidos, uma comunidade improvável de almas que se encontraram através de circunstâncias extraordinárias. E se você prestasse muita atenção, se realmente escutasse, poderia ouvir algo no vento noturno, algo que soava como a voz de Omar al-Rashid, sussurrando com orgulho infinito. Bem feito, minha filha, bem feito. As flores continuariam crescendo. As pontes continuariam sendo construídas. E a prova viva de que transformação é possível continuaria inspirando todos que testemunhassem. Porque no final, não é sobre onde começamos ou mesmo onde caímos. É sobre escolher, todos os dias, se levantar e ser um pouco melhor, um pouco mais humano, um pouco mais digno do ar que respiramos. E essa escolha está sempre, eternamente, nas nossas mãos.